Opa, tive que voltar aqui porque a internet caiu, tá bom? A internet deu uma caída e eu voltei, peço desculpas, tá bom? É porque tem muita gente nervosa, né? Muita gente que não gosta, já estava dando 1 hora. Muito bem, vamos terminar aqui. Então, o que eu estava dizendo para você, não é? Jesus respondeu para ele mesmo, para a sua mente, para as suas necessidades psicológicas, emocionais, tudo que você imagina aí que o ser humano passa. Ele respondeu para ele mesmo: Vayomer Elavim, Vayomer Elaim, Ben Haolin, Atar Nefor Lematar, Katuv, Ki Maleak Var, Maleak Rav, Maleak Rav, Yetsaver Lach, Veach Kapain, Isaunecha Pentigof. Versículo 7. Vayomer Elaiv, Yeshav Veot Katuv, Lo et Tenach, Tenaser Yehovah Eloheiha. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele usa a Torá. Agora eu estou na terceira parte, porque ela deu uma caída e eu voltei. Então Jesus, ele usa a Torá, o Devarim, Deuteronômio 6,16, que diz assim. Essa é a parte da Torá que Jesus usa. Deuteronômio 6,16. Lo tenasu et Yahveh Eloheihem Hasher nisiten bamasi. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. Então, presta bem atenção. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então presta bem atenção, gente. Atenta para o que eu estou ensinando para vocês. Eu não estou pregando o judaísmo para vocês. Estou pregando a escritura hebraica. Num tempo em que existiam as 12 tribos. Não só o judaísmo, que foi a que sobreviveu. A que resistiu. Estou pregando as escrituras hebraicas. Para que você aprenda a ter um mínimo de respeito com as escrituras hebraicas. E não fique indo nessa onda, não, esses pregadores da graça. Ai, o Velho Testamento, ai, Moisés era um diabo, ai, a Torá é ruim, a Torá é perversa. Há pontos lá que eu também discordo da posição particular das atitudes de Moisés. Mas há pontos de luz, há pontos espirituais. Ou então, Jesus foi falso, foi um cara abominável, não foi Deus, foi um oportunista, foi uma pessoa que usou do seu conhecimento das escrituras do hebraico desde pequeno, usando a Torá. Porque ele usa a Torá. Deuteronômio 6,16, o Devarim 6,16. Lo tenasu et Yahveh Eloheihem, Kasher Nisten Bamasi. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. Ele usa a Torá para a sua defesa. Ele usa a Torá para a sua força espiritual, no momento da sua tentação. Ok? Bom, diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tenho mandado. Esse é o versículo 16 de Deuteronômio 6, versículo 16, e esse é o versículo 17. Então Jesus usou o versículo 16. Lo tenasu et Yahveh Eloheihem kasher nisiten bamashi. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. No momento da sua tentação ali, né, que diz, olha, se você, a mente dele usou, né, o Salmo 91, né,
no Salmo 91, que diz: Ele dará ordem aos seus anjos, não é? A seu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Em nenhuma pedra. E Jesus responde para ele mesmo. Porque muitas vezes, na cabeça do ser humano, ele começa a divagar e a pensar que ele é o tal. Que ele pode fazer desafios. Igual eu mostrei na minha live um dia, pastores norte-americanos fizeram um mau e um péssimo uso de uma passagem de, se não me engano, Marcos. E pegareis nas serpentes e não lhes fará dano algum. Esse texto de Marcos, essa parte de Marcos, nem existe na verdade. É um acréscimo. Mas os fanáticos, abusando, eu já estou na segunda parte, abusando do risco, tentando a Deus, querendo demonstrar que são os tais, que o poder de Deus está neles. Gente, uma coisa é você estar andando pela fazenda, pelo sítio aí, que nem o irmão Paulinho aí, no quintal dele, né, que é um paraíso, de repente ele vai mexer numa pedra lá, claro que ele não vai mexer sem estar com uma enxada, um rastelo, alguma coisa, porque é um homem vivido. Mas quem não conhece, está andando, de repente, toma uma picada, não vê uma cascavel, uma jararaca do papo amarelo. Nesse sentido, sim, nesse sentido vem uma intervenção divina para livrar você da morte ou de uma gangrenagem, não é? No sangue, na pele, e em que a toxina do veneno chegue rápido ao seu coração, causa uma paralisia, uma dor intensa, uma dor aguda, suor, inchaço, e você venha entrar em óbito. Nesse caso, sim. Agora, você pegar uma cascavel na mão, uma mamba negra, pegar uma serpente, uma cobra peçonhenta, ficar brincando com ela no culto, porque Jesus disse que pegareis as serpentes e não lhes farei mal algum. Isso é tolice, é idiotice, é burrice, é meninice, é infantilidade. É uma crença frajuta e fraca, que só dá nisso. O pastor tomou uma picada, começou a suar, desmaiou, foi levado para o hospital, e antes de ir no hospital, deu óbito nele, porque ele levou ao pé da letra as palavras de Jesus, que está lá em Marcos: pegareis nas serpentes. Serpentes é uma questão figurativa. Serpentes é você pegar o mal que a pessoa está inoculando em você. Serpente é você pegar pessoas tão perigosas quanto as serpentes e pisar nelas, no sentido de colocá-las para fora da sua vida, do seu convívio, da sua amizade, para que você não seja intoxicado pelos venenos delas. Você está entendendo? Então vamos lá. Jesus não fez isso, não é? Então já que eu sou de Deus mesmo, está escrito no Salmo 91, meu respeito, eu sou filho do Eterno, então eu vou pular. Vou pular, que assim que eu pular, os anjos vêm, me segura, eu não vou tropeçar meu pé em pedra, papapá, e eu vou viver. Não. Tenha juízo. Tenha racionalidade com relação às Escrituras. Para de viajar na maionese. Saia do mundo de Nárnia, pelo amor de Deus. Saia do fanatismo e da bitolação. Não arrisque, não tente a Deus. Faça como Jesus, use as Escrituras. E ele usou a Torá, Deuteronômio 6:16. Lo tenasu et yariver Elohechem kasher nisiten mamash. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Muito bem, continua o versículo aqui, 18, né? Tornou o diabo a levá-lo agora a um monte muito alto, né? Versículo 9. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto e servirás.
pergunta, para sairmos desse episódio de Jesus, porque a live de hoje começou com o texto de Deuteronômio 28. Se ouvires os meus estatutos e guardares no seu coração e praticares, recebereis as bênçãos. Estou falando isso porque Jesus ouviu e guardou os estatutos de Deus no seu coração. Onde Jesus achou essa defesa literária de fé? Na Torá. Veja, ele responde, Vayomer Elaiv. Tudo isto te darei se prostrados me adorares. É a mente dele, tá? Como está aqui na figura. É ele, é aqui uma imagem com um espelho, uma representação. É ele falando com ele mesmo, sentindo esses desejos, essas tentações. Não é um capeta, um rabo de espírito que estava lá não, tá bom? Vayomer Elaiv Yeshua surmimeni Hasatan, ki katuv lai Yehovah. Elohecha tse taraver veoto levador ta'avod. Então disse-lhe Jesus, arreda-te, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Pergunta, onde está escrito isso? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Na Torá, que vocês gracistas de meia tigela, que não entende nada de hebraico, que não entende nada do mundo das escrituras de Israel, não entendem nada, fica comendo pela manga dos outros, metendo o pau em Moisés, metendo o pau no judaísmo, metendo o pau no povo de Israel, com um fundo antissemita, vocês não entendem nada e ficam comendo na mão de falsos gracistas contra as escrituras, contra o próprio Jesus Yeshua, que foi um judeu exemplar, que cumpriu a lei e que nunca disse que a Torá era imunda, ao contrário de Paulo. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 20, Devarim capítulo 20. Et yaviver Elohecha tira oto ta'avot. Uvo tidebak ubishemo tishaveach. Ele está dizendo em hebraico, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Jesus está se defendendo agora na tentação de não servir a outro Deus, de não servir o seu Deus, o seu ventre, de não servir o seu eu, todo-poderoso. Ele renega isso. Ele venceu o mundo dentro dele. Ele renega isso. Seu orgulho, sua vaidade, sua arrogância, sua soberba. Ele queria ser melhor e maior do que os outros. Ele nega isso usando a Torá. Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Também em Deuteronômio 6, 13, Jesus também faz essa menção, não é? Ele diz, lá em Deuteronômio 3, 6, 13, né? Devarim 6, 13. Et yaviver Elohecha tira veoto ta'avod. Unishimo tishaveah. O Senhor teu Deus temerá, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Toda vez que você xinga a Torá de imunda, toda vez que você pragueja as escrituras hebraicas, os 10 mandamentos e a Torá, como um porcaria chamado falso irmão Ed, sabe? Que é de origem palestina, e aqui eu não quero generalizar os outros palestinos, que é um lixo de homem, que ofende o Eterno, ofende a Deus, ofende qualquer irmão, qualquer crente, qualquer evangélico, qualquer pastor, ele ofende, sabe? E ousa dizer que Jesus não era judeu, ousa dizer que Maria, eles não eram judeus, eles eram andantes do deserto, não é? E que não pertenciam a tribo nenhuma. E ele avacalha a Torá, avacalha as escrituras. Só que eu não sei qual Bíblia ele deve seguir. Por quê? Porque Yeshua, Jesus, Yahshua, o tempo inteiro usa
os profetas que falaram dele, Salmos, Isaías, Miqueias e também a Torá, que é Deuteronômio, que eu acabei de ler para você. Muitos de vocês podem até apelar agora, baseando-se no evangelho que ele trouxe. A palavra evangelho significa boa nova, ok? Mas ele fez questão de ser incisivo e contundente em lembrar e usar as escrituras que dão vida eterna. Lembrando que estou falando de Yeshua, Jesus, diferente de Paulo, que açoitou, espancou, prendeu e matou pessoas, mulheres, homens, mães, pais, avós, crianças, idosos, ao contrário de Jesus, que nunca fez um mal a ninguém, exceto o bem e o amor. Então, esta história com E, de que as escrituras sagradas hebraicas ou o Velho Testamento é maldição, é total mentira e uma ofensa a Yeshua e a Jesus, que a cumpriu e que usou como defesa na sua tentação e disse que são escrituras de vida eterna e que elas testificam dele. Ok? Agora a gente volta aqui, tudo isso só para explicar que muitas vezes para a gente receber, tudo isso só para a gente explicar, para a gente entender e para a gente entender e receber que quando o povo de Israel ia entrar para a terra de Canaã, o refúgio, a fortaleza, o paraíso, a bênção, a mudança de vida poderosa, a segurança estava aqui em Canaã. E aí, para entrar aqui, eles precisavam ouvir os estatutos e as normas que Deus disse, as bênçãos do Monte Gerizim, ok? Bem como também as maldições do Monte Ebal. Usei Jesus como um exemplo de que ele ouviu e ele cumpriu as Escrituras como sua defesa. E por isso que ele passou também pelo deserto, ele passou também pelo sofrimento, não foi fácil, mas ele atingiu, até o último momento ele foi fiel às Escrituras e ele atingiu o seu objetivo, o reino dos céus, a ressurreição. Se você está numa situação de escravidão, como o povo de Israel esteve, o povo hebreu, procure ouvir, guardar, praticar com amor as Escrituras, a palavra de Deus no seu coração. Não é a palavra do homem Paulo, não. Não é a palavra do homem Pedro, não. Não é a palavra do Edir Macedo, não. Não é a palavra do pastor da sua igreja, do padre da sua igreja, não. Não é a palavra da sua igreja, a cartilha, da escola dominical, a doutrina da sua igreja. Não é a palavra da Bispa Sônia, não. Não é a palavra do Estevão Hernandes. Não é a palavra do João Ribe. Não é a palavra do Papa, não. Não é a palavra do R.R. Soares, do Aldemiro, não. Do Malafaia, então, pior. Nem a palavra do Marco Feliciano. Não é a palavra do Samuel Ferreira, do Manuel Ferreira, do José Wellington, não. É a palavra de Jesus, a palavra de Yahshua, de Yeshua, a palavra de Deus. Então, presta bem atenção nessa pérola, nessa revelação agora. Nessa segunda parte, porque caiu a minha live e eu voltei de novo. Presta atenção nisso aqui. Monte Gerizim. Gerizim. Aqui está o nome, ó. Gerizim em hebraico. Gerizim. Significa o quê? Estéril. O Monte Gerizim significa estéril. Ok? Aqui embaixo tem um vale, que é para o povo de Israel entrar. Só que para o povo de Israel entrar, eles têm que ouvir primeiro as bênçãos. E segundo, depois que ouviu as bênçãos, parou, escuta as maldições do Monte Ebal,
O que significa o Monte Ebal? Monte de pedra. Quero que você preste bem atenção nisso. Baruque, bendito. Arur, maldito. Baruque, bendito. Arur, maldito. Presta bem atenção na soberania de Deus, no poder absurdo de Deus, como ele enxerga lá no futuro. Está difícil? Está numa situação parecendo Israel escravizado no Egito? Está sofrendo um bom tempo nesse deserto da sua vida? Eu sei que está difícil. Só que permaneça firme na palavra e não no homem. Porque se você permanecer firme na palavra, você vai receber as bênçãos. E se você cumprir a palavra e não cair no erro do pecado, no erro da transgressão, e não passar pela maldição, você vai entrar. Só que tem um segredo aqui. E esse segredo é esse. O primeiro monte, onde estavam os sacerdotes, falando bem alto as bênçãos. Gerizim, estéreo. Você reparou que para entrar na terra de Canaã, na terra das delícias, que mana leite e mel, na terra da promessa, você reparou que Deus escolheu uma entrada específica, um local árido, um local do tipo sem vida? Você reparou que Deus, ele mandou Moisés orientar os sacerdotes, se dividirem em dois grupos, e ficarem em cima de uma montanha, Gerizim, que significa esterilidade? Pegou essa? Em cima do impossível, em cima daquilo que está na contramão de fonte de água, fonte de alimento, fonte de produtividade, fonte de fertilidade. Deus manda os sacerdotes pisarem em cima de uma montanha também amaldiçoada, para em cima da maldição da esterilidade do Monte Gerizim, lançar bênçãos sobre a vida do povo de Israel. Já parou para perceber isso? Ou nunca percebeu isso? É em cima desse montão de problemas seu que Deus está enviando sacerdotes do céu. Está enviando anjos de Deus para profetizarem, para falarem alto, verbalizarem na sua vida que a sua doença vai desaparecer e vai vir a saúde. Que o desemprego vai desaparecer e virá o emprego. Que o desprezo e a segregação, o preconceito e a discriminação das pessoas vai desaparecer e virá o amor, a aceitação, a inclusão na sua vida. Para dizer para você que não tem essa de fizeram um trabalho, fizeram isso, aquilo, eu estou dissecando, eu estou morrendo. Para com isso. Acabou o tempo da esterilidade, o tempo da secura, o tempo da morte, o tempo da depressão, o tempo do definhamento, da decomposição espiritual, moral, psicológica dentro de você. Existem esses sacerdotes. Hoje, para nós, representa o Espírito Santo, falando no seu ouvido, para que você pronuncie palavras de bênção sobre a sua vida. Está doente? Estou curado. Estou desempregado? Estou empregado. Estou na rua? Tenho casa. Estou sozinho? Tenho uma companheira, tenho família. Estou desprezado? Estou sendo amado. Porque Deus te ama e Deus promete transformar e mudar a sua vida, ok? O outro monte, pior ainda, o monte da pedra, monte de pedra, o monte Ebal,
Daqui saíram as maldições sobre a vida das pessoas. Deus mandou os sacerdotes sobre um monte de pedra profetizar coisas ruins, maldições, decorrentes de desobediências. Agora é com você. Você escolhe ser abençoado ou ser amaldiçoado. A vontade de Deus nunca é amaldiçoar ninguém. Deus nunca quis amaldiçoar ninguém. Deus sempre deu o livre arbítrio para você, para mim, para todos nós. Essa mensagem de hoje está dizendo que antes de você conquistar algo grande na sua vida, antes de você conquistar refúgio, fortaleza, segurança, estabilidade espiritual, psicológica, emocional, saúde financeira, você precisa ter a ciência de que um ato seu, ou alguns atos seus, palavras suas, pensamentos seus, visões suas, audições, influência com quem não tem vida, será uma vida de maldição. E pelo caminho do erro, e pelo caminho da fofoca, da maledicência, e pelo caminho da dissensão, da confusão, da briga, do quebra-pau, do inferno, da discriminação, do preconceito, do racismo, da intolerância religiosa, da intolerância política. E por esse caminho só atrai maldição, só atrai coisa ruim, só atrai morte, só atrai inutilidade para a sua vida. Se eu fosse você, eu ficaria com as bênçãos de Deus. Você está entendendo? Para você entrar, para você conquistar uma vida abençoada, você precisa assentar sua cabeça, discernimento, o que é certo e o que é errado, sair do mundo do crime, sair do vício, seja ele qual for, mudar de gênio, mudar de comportamento, mudar de suas palavras, mudar de amizades, de coleguismo, fazer uma triagem, uma filtragem, quem pode entrar no seu portão para dentro da sua casa, quem está frequentando a sua casa, onde você está indo, porque senão você vai viver sempre em maldição. Deus está assentando anjos de Deus na sua vida, na sua história, em cima da maldição que você está. Esterilidade e um monte de pedra. Ele quer que você tenha vida, fertilidade, saúde, filhos, família, bem-estar espiritual, bem-estar psicológico, bem-estar emocional. Essa é a mensagem que eu trago para você nesta noite. Jesus alcançou a sua bênção, o reino dos céus, porque ele guardou os estatutos e as normas de Deus. E ele usou a Torá, ele usou as palavras de vida eterna. Procure saber quais são as palavras de vida eterna que você precisa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Desintoxique-se, limpe-se das palavras do homem, das palavras da religião, das palavras de políticos mentirosos desse país. Seja de qual partido for, livre-se disso. Desvencilhe-se disso e se apegue ao amor puro, a paz, o amor e a misericórdia. É o que eu desejo para você. Excelente domingo, excelente noite, que Deus te abençoe. Inscreva-se no meu canal, compartilhe essa live o máximo que você puder, se você achou com conteúdo interessante e conteúdo espiritual. Compartilhe, que Deus te abençoe poderosamente. Cuidado para não negar Jesus, trocando Jesus por Paulo, trocando o Evangelho por Evangelho de Paulo. Muito cuidado. Jesus te ama. Jesus te ama. Até a próxima. Nós vamos falar sobre o que é a perseguição. Estou sendo perseguido. Isso é perseguição.
Será? O que é ser perseguido? Você sabe? Até a próxima live. Excelente domingo, um bom filme em família, uma boa noite, um bom sono e até a próxima live. Fica aqui o convite, se você quiser entrar no meu grupo Rosa de Saron do WhatsApp, onde nós temos orações diárias, não é? E também mensagens curtas lá. E onde Deus está operando milagres maravilhosos, muito poderosos mesmo, né? Livramentos de morte, bênçãos muito, assim, de nos deixar felizes demais, porque a oração ainda funciona. Deus existe, graças a Deus Ele existe, as orações funcionam, a fé funciona. Ao contrário do que o sistema gracista agora prega contra. Precisa orar mais, oração não tem efeito, foi tudo resolvido na cruz. Precisa orar mais não, acabou. Uma coisa é Jesus Nazareno, outra coisa é Jesus ressurreto. Vai nessa para você ver onde você vai parar, se você não vai ficar vazio dentro de si mesmo. Deus te abençoe, até a próxima. Shalom para você.